A paz de Deus com todos, irmãos. Eu sou o irmão Fábio e mais uma vez gostaria de falar um pouquinho das coisas de Deus. Irmãos, a palavra de hoje está em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 14. O título diz: A morte de João Batista. Quero ler com a ajuda de Deus e com a guia do Bom Espírito. E ouvindo isto, rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornava notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso eles maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um dos profetas, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouviu isto, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietando no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porque tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não é de lícito possuir a sua mulher, a mulher do teu irmão. Herodes o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Somente esses versos, irmãos. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, passagem, aleluia, que não é tão falada nas igrejas, não é verdade? Glória a Deus. Passagem de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 14. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor nos traz à frente a morte de seu primo, a morte de João Batista. Glória a Deus. João, aleluia, foi designado a uma missão ainda no ventre de sua mãe. Glória a Deus. Que era abrir o caminho para o rei, anunciar a chegada do Salvador, do Messias, o Filho do Homem. Glória a Deus. E assim, aleluia, João fez. João, aleluia, o Batista, foi a voz que clamou no deserto. Aleluia. Homem simples, sem vaidade, aleluia, que carregava dentro dele, aleluia, o Espírito de Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Vejamos que o próprio Senhor Jesus disse que, aleluia, o maior profeta nascido de homem e mulher, ninguém foi maior do que João Batista. E por isso que não tem a ver com obras, aleluia, porque há na Bíblia tantos outros profetas que fizeram tantas outras obras maravilhosas, mais que João, glória a Deus. Mas o Senhor disse que, nascido de mulher, não havia ninguém maior do que João o Batista. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. O rei Herodes era totalmente um homem caído para sua posição. Era um rei de Israel cheio de pecados, costumes pagãos da época. Aleluia. Ao ponto, aleluia, de se deitar com sua cunhada. Glória a Deus. E era louco de desejos sombrios por sua sobrinha. João o Batista, glória a Deus, pregava sobre a verdade no deserto. Suas revelações, aleluia, a respeito da chegada do Salvador, glória a Deus, não o impedia de atacar com veemência o reinado de Herodes. Falava tudo aquilo, aleluia, que o povo já sabia, mas, aleluia, que tinha medo, aleluia, de falar ou tocar nesse assunto sobre o reinado. Mas o Senhor, aleluia, já estava pronto, aleluia, para iniciar o seu caminho. Glória a Deus. E um dia, aleluia, pela manhã, foi se batizar com João Batista. Glória a Deus. E uma voz no céu, como relâmpago, disse: eis meu filho que tanto me comprazo. E o Espírito Santo de Deus caiu sobre o Senhor no formato de uma pomba branca. Glória a Deus.
Muitos irmãos, muitos, aleluia, vão dizer, aleluia, que nesta hora a missão de João o Batista tinha que se encerrar, tinha acabado, glória a Deus. João o Batista havia, glória a Deus, acabado com seu protagonismo na sua história, pois a sua história era anunciar a chegada do Rei, do Salvador. E o Senhor estava em sua frente, glória ao nome do Senhor, ao alcance das suas mãos, aleluia. E João Batista tinha cumprido a sua missão com louvor, glória a Deus, pois estava ali diante dos seus olhos, aleluia, aquele que ele anunciava. João, aleluia, glória a Deus, ao vê-lo disse, Senhor, mas eu sou o que precisa ser batizado por ti. E com humildade o Senhor Jesus disse, glória a Deus, me batize para deixar como exemplo, glória a Deus, para a multidão que acompanhava ao redor. E João, aleluia, falou, esse que batizo com água, logo irá batizar com fogo do Espírito Santo. Jesus foi ao encontro, aleluia, de sua missão, aleluia. Mas e João? Glória a Deus. O que João continuou fazendo? Glória a Deus. Aleluia. Pois Jesus, aleluia, batizado, aleluia, com o Espírito Santo em seu ombro, glória ao nome do Senhor, aleluia, com a voz dizendo, eis meu filho, que tanto me comprazo, aleluia, santo Deus, e todos aqueles que estavam aleluia, à borda do rio Jordão naquela manhã, ouviram, aleluia, e viram, glória a Deus, com seus próprios olhos, que o Senhor do céu havia dito, eis o meu filho, que tanto me comprazo, glória ao nome do Senhor. Uns vão dizer, aleluia, que João era mensageiro, que naquela época, aleluia, os reis tinham mensageiros que viajavam na frente para anunciar a chegada do rei, aleluia. E se o mensageiro decidisse parar de viajar com o rei, glória a Deus, quem iria anunciá-lo? Outros diziam que ele preparava o terreno, não colhia os frutos. Outros diziam que ele precisava continuar batizando aqueles que se arrependiam, aleluia, para aqueles que ainda não tinham ouvido falar de Jesus. Uns diziam que João, se juntasse a Jesus, iria misturar os seus seguidores, glória a Deus, santo Deus, com os seguidores do Mestre. Por isso que ele tinha que ficar à distância, glória a Deus, para que Jesus, aleluia, brilhasse o seu caminho sozinho, glória a Deus. Há uma frase, aleluia, que João disse que resume a missão, glória a Deus. Convém que, aleluia, ele cresça e eu diminua, glória ao nome do Senhor. Mas foi isso, irmãos, que a gente vê, aleluia, através dessas escrituras. Aleluia, João se diminuiu para que Jesus crescesse. Glória a Deus. Pois as escrituras nos relatam, glória ao nome do Senhor, que João começou a pregar, aleluia, em plenos pulmões, contra Herodes e contra, aleluia, as abominações que aconteciam dentro, aleluia, do castelo. Glória a Deus. Sobre a iniquidade, aleluia, de sua cunhada, seus desejos sobre a sua sobrinha, glória ao nome do Senhor, aleluia. Essa foi a maneira, aleluia, de silenciar, de se diminuir para que Deus crescesse, glória ao nome do Senhor, glória a Deus. Na minha opinião, pelo contrário, glória a Deus, chamou mais a atenção ao ponto, aleluia, de ele ser preso por Herodes, glória a Deus, silenciado, aleluia, por outra pessoa, silenciado na marra, glória ao nome do Senhor. Se João precisava continuar batizando, aleluia, os arrependidos, aleluia, com Jesus andando na região, na minha opinião, não era
aleluia, uma idolatria ao próprio João? Glória a Deus. Porque Jesus andava na região e estava ao alcance de passos, aleluia, do interesse. Não é nos dias de hoje, glória ao nome do Senhor, que vemos? Aleluia. Jesus está às portas, aleluia, dentro das igrejas, nas visitas, glória ao nome do Senhor, com a sua palavra aberta, através dos evangelhos, aleluia, através do seu amor manifesto, através de um corpo da igreja, aleluia, que somos nós, aleluia, que andamos por aí, aleluia, anunciando como João, as boas novas, aleluia, de Cristo, mas agora, aleluia, ressuscitado, que está no céu e que vai voltar para recolher a sua igreja. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, glória ao nome do Senhor. Os seguidores de João, ao andar com Jesus, não viriam que, aleluia, quem fazia os milagres, o sinal, era o próprio Jesus, através de seu Pai? Glória a Deus, aleluia. O Senhor muitas vezes, glória a Deus, não queria ser anunciado, glória a Deus, em nenhuma cidade. Entrava quieto, humilde, falava da sua palavra, pregava sobre a salvação e ia embora, sem alardes, mas as coisas foram se tornando gigantes, aleluia, as coisas, aleluia, foram saindo do controle, glória ao nome do Senhor, e de propósito, aleluia, saíram do controle. Multidões enormes iam se juntando ao redor, causando, aleluia, tumultos e preocupando as autoridades, causando inveja, aleluia, ciúme, preocupação, glória a Deus, pavor. Ah, irmãos, glória a Deus. A palavra de hoje, aleluia, vem como um despertar para todos nós. João teve a sua, aleluia, importância no reino. João veio para nos mostrar, aleluia, que dá para nós cumprir as missões aqui na terra. Se nós formos humildes e fiéis, aleluia, e sábeis, mas que também possamos saber, aleluia, o nosso lugar, a nossa hora, a hora certa de ouvir, a hora certa de falar, pois toda a honra e toda a glória sempre será dada a Deus, glória dada a Cristo, aleluia. Tudo aquilo, aleluia, que João pregava a respeito da vinda do Messias foi importante, estava escrito, glória ao nome do Senhor. Mas tudo aquilo que João pregava sobre Herodes, aleluia, e seus caprichos caídos, adiantaram no quê? No reino de Deus. Glória ao nome do Senhor, eu te pergunto, aleluia. Ah, mas era porque o povo precisava saber que o rei deles era caído. Todos já sabiam, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Hoje estamos vivendo a mesma coisa. Glória a Deus. Estamos vivendo momentos, aleluia, de tiranos disfarçados de pessoas. Glória a Deus. O mal disfarçado do bem. Sentado aonde, aleluia, glória ao nome do Senhor. Teria que estar pessoas que cuidariam dos interesses coletivos, do bem comum da nação. Glória ao nome do Senhor. Mas, aleluia, no fundo, todos sabem. Mas aqueles, aleluia, que são simpatizantes do mal, glória a Deus, não abrem mão. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. João veio, aleluia, anunciar o arrependimento e o juízo. Jesus, aleluia, veio, aleluia, anunciar as boas novas e a graça. João andava no deserto e à beira do Rio Jordão. Jesus andava nas cidades, na sinagoga e nos templos. João, glória ao nome do Senhor, veio apontar a luz. Glória ao nome do Senhor. Enquanto Jesus
era a própria luz. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Santo, santo tu és. O título dessa palavra, glória ao nome do Senhor, diz: a morte, glória a Deus, de João o Batista. Glória a Deus. Entregue numa bandeja de prata. Glória a Deus, pelo capricho, aleluia, de uma mulher envenenada, aleluia, pelas hostes espiritual da maldade nos lugares celestes. Glória a Deus, aleluia. Morreu, aleluia, glória a Deus, silenciado, glória a Deus, como um Marte, glória a Deus. Mas se ele estivesse, aleluia, seguido Jesus, como seria a sua história? Glória a Deus. Como seria lembrado, aleluia, João o Batista? Te deixo essa pergunta, glória a Deus. Muitas vezes, amados e queridos irmãos, devemos lembrar que Jesus não precisa de nós, mas nós sim, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, dependemos dele, aleluia, para tudo, aleluia, porque ele, aleluia, é o nosso escudo, ele é a nossa fortaleza, ele nos defende, aleluia, nos ensina, aleluia, e só quer de nós a nossa obediência, glória a Deus. Se nós, aleluia, honrá-lo, aleluia, obedecê-lo até o fim, sendo firme e fiel, glória a Deus, um dia herdaremos a coroa da vida eterna e viveremos no céu com ele e com os anjos por toda a eternidade. Glória a Deus. Palavra de hoje, irmãos, aleluia, na manhã deste dia, glória a Deus. Permaneça com seus pés, aleluia, firmes na rocha que é Cristo, mas humildes, aleluia, obedientes e fiéis, glória a Deus. Nunca tenha vergonha, aleluia, do seu Deus aonde você estiver, aleluia, glória a Deus. E nunca se cale, aleluia, das injustiças desse mundo, glória a Deus. E nunca se cale, aleluia, de clamar, aleluia, ao Todo-Poderoso Jesus. Nunca se cale, glória a Deus, aleluia. Nunca deixe a chama de Cristo e a esperança apagar do seu coração. Essa é a palavra. Deus seja hoje e eternamente louvado.